Então abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 8. Vamos ver a palavra de Deus nessa noite. Vamos ver esse texto em pé, depois nós sentaremos. Marcos 8, versículo 22 até o versículo 26. Me acompanhe aqui, eu vou pedir para vocês lerem um dos versículos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, que loucura, hein, gente? Cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Vamos ver o 24, todos juntos? E os olhos, disse: vejo os homens como árvores que andam. Depois tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. 26, todos juntos? Mandou para a sua casa, não entres na aldeia. Muito bem, até aqui pode se sentar. Eu não sei se você, mas essa é uma passagem um pouco estranha, talvez uma das mais estranhas que tem na palavra de Deus. Porque Jesus recebe um cego e cuspir, né? Dá uma cuspida, né? Só acho que não foi uma catarrada, né? Mas dá uma cuspida. Uma cuspida no olho do camarada lá. Olha que coisa louca. Engraçado que a Bíblia é rica nos detalhes, né? Ele falou assim que Jesus cuspiu nos olhos dele, pastor Deus, cuspiu nos olhos do cego. E o que acontece é que a Bíblia de Deus fala que o cego melhorou a visão. Mas ele não ficou curado totalmente. E é interessante porque você viu o texto, né? Que ele viu os homens como fossem árvores, né? Ele não ficou curado totalmente. É interessante que, veja bem, se tratando-se de Jesus, não faltava poder para Jesus ali, naquele momento, da forma mais diferente possível, ele fazer o milagre por completo e ali curar o cego imediatamente. Agora, Jesus queria ensinar para nós algo tremendo, quando deu uma visão melhor para este homem, mas não deu o melhor naquele momento, não deu a cura completa, está me entendendo, amém ou não? Então hoje eu venho dizer, meus irmãos, para nós, também para a minha vida, que há um princípio bíblico nesse texto, onde Deus, Ele vai te dar sim melhoras, porém, Ele vai esperar que você anseie pelo melhor. Perdeu o oportunidade para dizer um amém aí. Vou repetir isso aqui. É um princípio, ou seja, Deus irá trazer melhoras para a nossa vida, amém? Mas veja, Deus está esperando que você anseie pelo melhor, pela cura completa, pela bênção completa, pelo melhor que Ele tem para nós, para a minha vida, para a sua vida, amém? Meu irmão, você não é chamado para receber uma melhora na sua família, uma melhora na sua saúde, nem tampouco uma melhora no seu negócio, uma melhora no seu ministério. Deus te dá isto simplesmente para despertar uma fome que tem que haver dentro de você, porque quando Deus começa uma obra, Ele finaliza, glória a Deus por isso. E se você receber uma melhora, prepare-se, porque a obra de Deus vai chegar completamente, quem crê dá um glória a Deus aí. Agora, há muitas pessoas que caminham somente com a melhora. Esse homem recebeu certamente uma melhora. Esse homem havia passado anos em total trevas, na escuridão, porque era cego, o texto diz aqui claramente. Agora, ele começou a ver, não claramente, mas já está vendo alguma coisa. Talvez ele pudesse se conformar com essa situação. Mas veja como Deus trabalha nas nossas vidas. De repente, meu irmão, você está esperando um milagre na parte de Deus para a sua vida, sua saúde, sua família. E Deus, de repente, te dá uma melhora. Porém, se você está esperando, o que acontece? Vai esperar até você dizer assim: Senhor, eu vou crer pelo melhor, eu vou crer que o Senhor vai finalizar esta obra, vou crer que há mais do Senhor para a minha vida. Essa tem que ser a nossa atitude.
Quantos querem mais da parte de Deus aí, amém? Diga aí, eu quero mais. Tem que ser isso. Está bem fraquinho esse negócio, hein? Diga aí, eu quero mais. Então é importante, eu quero te dar aqui um pouco de um contexto, para que você entenda que Deus faz dessa forma. Olha que interessante, a Bíblia diz que nas bodas de Caná, o primeiro vinho foi bom, mas o segundo vinho foi muito melhor. O primeiro foi muito bom, mas a palavra de Deus foi claro, o segundo vinho foi muito melhor. E você, meu irmão, tem que ser aquele que espera de Deus sempre o melhor. Amém? A Bíblia diz que o primeiro Adão foi bom, mas diz que o segundo Adão foi muito melhor. Você entende isso? O primeiro Adão foi Adão. Mas o segundo Adão, como diz o livro de Romanos, foi Jesus. E Jesus foi tremendamente melhor. A Bíblia diz que o primeiro filho de Abraão foi bom, foi Ismael. Mas o segundo foi muito melhor, foi o filho da promessa, que foi Isaac. Consegue entender? E a glória a Deus por aqueles que não se conformam com Ismael na sua vida, meu irmão. Glória a Deus por isso. Então, se você espera pelo filho da promessa, você espera pela manifestação do poder de Deus em sua vida. Creia, ela vai chegar em nome de Jesus. Olha, Jacó trabalhou por Leia, porém esperou por Raquel. Vamos pensar, Leia foi uma bênção para Jacó? Está certo que ele não queria, mas ele era solteirão, foi uma bênção, casou. Né? Mas, no entanto, o Senhor preparou e entregou a Raquel, que era a mulher que ele desejava, foi muito melhor. Veja, é importante que a gente entenda, o primeiro pacto foi bom, mas o segundo pacto foi muito melhor. E é importante que a gente entenda, olha que outro, a unção de Elias foi poderosa, mas a unção de Eliseu foi dobrada, foi muito melhor. Isso que eu estou tentando tratar de dizer para você, como um princípio, que depois da melhora, vem o melhor, meu irmão. Às vezes você está vivendo a melhora, mas olha, Deus tem o melhor, a obra vai ser completada no nome de Jesus. Sabe, você talvez tenha que fazer um inventário de tudo o que Deus já te deu e tem te dado e dizer, sabe, eu vou esperar por mais, eu sei que o Senhor tem muito mais, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Essa tem que ser a nossa atitude. Você quer ter mais da parte de Deus? Amém? Diga aí, eu quero mais, Senhor. Não, diga para mim não, diga para o Senhor, eu quero mais, Senhor. Mas você pode me perguntar, mas pastor, por que Deus faz dessa forma? Para que a nossa fome pelo melhor que Deus tem, tá certo? Se desperte, para que a nossa confiança em Deus se desenvolva, para que a nossa dependência nele seja incrementada, seja aumentada, consegue entender? Agora, olha o que é o tremendo. Então, como a gente vai ter o melhor? Baseado no texto aqui de Marcos 8, que nós lemos aqui, como foi que esse homem acabou terminando ter o melhor? Porque a palavra de Deus fala que ele recebeu o melhor. Deixou de ver coisas borradas, coisas nubladas, para ver perfeitamente. Foi o que o texto que acabamos de ler. Então eu quero tratar nessa noite, rapidamente, alguns princípios que nós precisamos trazer para a nossa vida, para recebermos o melhor de Deus. Estão comigo? Amém? Então, o primeiro princípio eu chamo de não se conforme. Diga aí, não me conformar. Fala aí, não me conformar. Isso. Em Lucas 15, a gente tem lá 3 parábolas interessantes. Todas elas representam o Senhor Jesus. A primeira parábola fala sobre a moeda perdida. A segunda parábola fala da ovelha perdida. A terceira parábola fala do filho pródigo. Então a Bíblia fala que quando a mulher perdeu a moeda, ela não cruzou os braços nessa parábola. Começou a procurar a moeda, acendeu a luz, varreu a casa. Sabe por quê? Porque ela não se conformou. Ela não se conformou. A segunda parábola da ovelha perdida, o texto vai falar que haviam 100 ovelhas. Ao voltar, 99 vieram, uma se perdeu. Diz que o bom pastor foi buscar a ovelha que se perdeu. Em outras palavras, o bom pastor não se conformou de perder uma ovelha e foi buscá-la. Agora, se Deus não se conforma, meu irmão, você também não pode se conformar, amém?
Amém? Porque o conformismo vem do inferno, meu irmão. Na parábola do filho pródigo, o pai nunca se conformou. Por quê? A gente sabe que ele tinha 2 filhos. E ele quer que os 2 filhos sirvam ao Senhor. O pai nunca se conformou até que o filho pródigo, que tinha se afastado, voltou de volta para casa. Meu irmão, o único que quer que você se conforme é Satanás. Satanás diz: para que você quer mais? Deus já não tem te dado o suficiente? É Satanás falando na sua mente. Mentira do diabo, meu irmão. Você tem que querer mais. E quando receber mais, receba mais, busque mais, porque o Senhor tem sempre o melhor para você. Olha o que diz em Mateus 7, de 9 a 11. Vamos ver aqui. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão e seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Vamos ver o 11. Se vós, todos juntos, se vós, pois, sendo maus aos vossos filhos, quanto mais dará bens aos que lhe pedirem. Então, para você pedir, você não pode se conformar. Consegue entender isso? Amém? Porque se você se conforma com o que tem, você não vai pedir mais. Tá bom, não precisa mais nada. Então, não se conforme. Se você quer o melhor de Deus para você, para a sua família, para o seu ministério, para a sua nação, para a sua cidade, para a sua igreja, se quer o melhor de Deus, não se conforme. Não se conforme. Dá para entender, amém? Olha, a Bíblia diz que Caleb tinha 85 anos. Está lá em Josué 14, 10 a 12. Olha aqui. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, falando Caleb, né? Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e agora eis que eu já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal agora é a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Olha o posicionamento de Caleb. Caleb diz assim: eu não vou morrer enquanto eu não receber tudo que o Senhor prometeu que ia me dar. Essa é a posição dele. Consegue me entender, amém? Caleb não se conforma. E ele vai e ele toma realmente ali, ele toma posse daquela terra. Mas se você continuar lendo o texto, vai falar que Caleb teve uma filha. A filha de Caleb chamava-se Axa. E vem um rapazão lá querendo casar com ela, chamado Otiniel. Está em Josué 15, olha 16, 17. Olha o que disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Safer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quemaz, irmão de Caleb, e esse deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Então quer casar com ela? Beleza, destrui os inimigos, tira eles da terra. E ele foi lá destruir os inimigos, queria mais, casou com a filha de Caleb. Mas olha o que a filha de Caleb fez, pastor Dilson. Chegou e falou assim, levou a filha, né? Mas quando ela foi, ela chegou: ó pai, beleza, quero uma coisinha do senhor, não vou me conformar só com isso não. Olha o versículo 19, Josué 15, e ela disse: dá-me uma bênção, pois me desse terra seca, dá-me também fontes de águas. E Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ou seja, ó pai, obrigado, glória a Deus pela terra que eu recebi, glória a Deus pelo marido que o Senhor me deu. Ah, mas Senhor, ó pai, dá essas fontes de água também. É assim, meu irmão, que a gente tem que entender. Nós não podemos nos conformar, podemos querer mais, porque o Senhor é nosso Pai. Consegue entender isso? Não se conforme. Deus tem bênçãos maiores e melhores para a nossa vida. Glória a Deus por isso, amém? Segundo, eu chamo de separe-se. Diga aí, separe-se. A segunda coisa que você necessita para ter o melhor de Deus, eu chamo de separe-se. A Bíblia diz que Jesus levou aquele homem cego para fora da aldeia. E você vai ter que estar disposto a sair daquilo que às vezes limita a sua fé. Às vezes as pessoas que estão conosco nos limitam. Perceba isso, ouça o que eu vou dizer. Aprenda a cortar aquilo que prejudica a sua fé. Foque-se em Deus, olhe para Deus.
Por que Jesus tirou aquele homem da aldeia? Porque às vezes, muitas pessoas ali iam se tornar uma pedra de tropeço para aquele rapaz. Meu irmão, para que você receba o melhor, você não pode ser influenciado pelos demais. Vou repetir isso aqui. Para você receber o melhor, você não pode ser influenciado pelos demais. Tem que se entender com Deus. Separe-se de tudo aquilo que enfraquece a tua fé. Amém? O que mais a gente tem é o agente do terror, né? Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Você está orando para quê? Isso aqui vai morrer, não tem jeito. Gente que gosta de acabar com você. Separe-se dessas pessoas que enfraquecem a sua fé. Saia deles. Às vezes a situação no seu trabalho, às vezes até dentro da igreja, até nos grupos que você está aí no WhatsApp. Separe-se daquilo que te enfraquece. Junte-se com aquilo que te fortalece. Creia em Deus. Junte-se no que é bom, no que é saudável, naquele que te levanta para cima, naquele que vai te dar uma palavra de fé, de confiança. Mas separe-se daquilo que atrapalha a sua vida. Dá para entender? Me diga amém. Terceiro, eu chamo cresça em fé. Diga aí, cresça em fé. Vamos colocar melhor, né? Crescer em fé, né? Vamos dizer melhor, né? Diga aí, crescer em fé. Sabe por quê, meus irmãos? Há pessoas que têm fé para a melhora, mas não têm a fé para receber o melhor. Olha que interessante isso. O Senhor diz que seria feito não de acordo com a bondade do homem, mas de acordo com a sua fé. E o seu nível de fé é para melhora. Se seu nível de fé só for para melhora, você vai receber uma melhora. Mas se seu nível de fé cresce, você recebe o melhor de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que há níveis de fé. Romanos 12, a partir do versículo 3, fala que há níveis de fé. Se há níveis de fé, eu posso melhorar, eu posso crescer em fé. E a gente tem que continuar crescendo em fé. Veja, Abraão teve fé para receber Ismael, mas teve que crescer em fé para ter Isaac. Porque Isaac era o filho da promessa, a condição, a idade que ele tinha, a idade que a Sara tinha, ele precisava crescer em fé para receber a promessa. Se você quer ter mais, quer crescer, você tem que crer mais. Não tem jeito. Senhor, eu quero mais. Eu preciso crer mais. Eu preciso crescer em fé. Quantos querem mais do Senhor aqui? Amém? Ok, cresça em fé. Sua fé tem que crescer, meu irmão. Você sabe por que o Senhor perguntou para Bartimeu? Você conhece a história de Bartimeu, era o outro cego. O que ele queria que o Senhor fizesse? Bartimeu estava gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor falou assim, o que você quer que eu faça, meu filho? Né? Agora, fica pensando, será que o Senhor Jesus não sabia que o homem era cego? Não sabia a condição de Bartimeu? O que você acha, sim ou não? Claro que sim, claro que sabia. Mas o Senhor disse assim, será feito de acordo com a sua fé. Olha que diferença é isso. Ou seja, o Senhor Jesus queria ver aonde a fé de Bartimeu estava. Olha, se Bartimeu tivesse dito, Senhor, eu quero ver, mas eu quero ser caolho. Só um olhinho está bom para mim. Sabe o que ia acontecer? O homem ia ser caolho. Bartimeu podia falar assim, Senhor, tá bom, beleza, eu quero ver, mas eu posso ser vesgo, não tem problema nenhum. Ok, é o que você quer? Tá bom, toma aí, vai ver vesgo. Mas Bartimeu não disse isso, Bartimeu disse, eu quero ver completamente e claramente. Está entendendo? Se você quer mais, você precisa crer mais, meu irmão. Estava entendendo isso? Diga amém aí. Porque isso é importante. Deixa eu dizer algo importante aqui. De repente vem o profeta, diz para a mulher, eu vou te multiplicar o azeite. Porém, vá lá e pegue vasilhas. Agora veja que interessante. Em nenhum momento o profeta disse, quantas vasilhas? Então eu vou perguntar uma coisa para você. Se a mulher tivesse pego 10 vasilhas emprestadas, elas estariam cheias de azeite? Sim ou não? Sim. Se ela tivesse pego 50 vasilhas, seria cheia de azeite? Sim ou não? Sim. Se ela tivesse 200 vasilhas, seria cheia de azeite ou não? Se tivesse 1000 vasilhas, seria cheia de azeite? Sim. Ou seja, o azeite, o milagre, quem produz é o Senhor.
Não há dúvida disso. Mas a quantidade de vasilhas, quem determina é a sua fé. Ó, dá para entender, amém? Olha outro texto, o povo estava morrendo de sede. Vieram até Eliseu, Eliseu disse, cavem cisternas. Cavem aí, façam covas, que o Senhor vai encher a cisterna. Está lá em 2 Reis 3, 16, 17. Até vou ler rapidinho aqui. Disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Bom, Eliseu disse quantas cisternas fazer? Quantos buracos fazer? Sim ou não? Se tivesse feito 10 cisternas, ia se encher de água as 10 cisternas? Se fosse 20, ia ser? Sim ou não? 30, 60, 100, ia se encher de água? O Senhor Deus ia encher? Sim, mesmo princípio. A água, o milagre, quem traz, quem faz é o Senhor. Mas a quantidade de cisternas que foram feitas, quem determinou é a sua fé. Era a fé daquele povo. Consegue entender? Me diga amém. Se você quer mais, creia mais. Creia mais. De repente você está conformado com o teu salário. É a melhora. Mas Deus pode te dar mais? Pode ser melhor? De repente você está conformado com a sua empresa, com os resultados. É a melhora. Você quer mais? Sim ou não? Sim? Creia mais. O milagre Deus faz, mas Ele age junto com a sua fé. Cresça em fé. Quarto princípio. Vamos ver aqui. Mantenha-se conectado ao Senhor com o coração correto. Vamos lá, todos juntos? Mantenha-se conectado. Então esse homem permaneceu conectado a Jesus, agradecido pelo que Jesus estava fazendo. A Bíblia diz, no outro texto, que haviam 10 leprosos. 9 leprosos receberam a cura, ou, na verdade os 10 receberam a cura, no caminho, porém um voltou para agradecer. Conhece esse texto? Mais ou menos, né? Lucas 17, vamos ver esse texto, é interessante. Lucas 17, a partir do versículo 11. Olha aqui. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque era o sacerdote quem validava a questão dos leprosos, que estariam curados. Então disse, vai até os sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, no processo, indo. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Esse era samaritano. Respondeu Jesus, disse, ora, não foram 10 limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, até porque era samaritano. E disse, levanta-te e vai. O que aconteceu? A tua fé te salvou. Olha, o texto diz então que 10 leprosos foram curados, foram limpos. Somente um quis se conectar com o Senhor Jesus e agradecer o milagre que ele havia recebido. Jesus disse, a sua fé te salvou. Então, o que eu posso entender nesse texto? Que os 9 ficaram limpos, melhoraram. Olha o raciocínio. Os 9 ficaram limpos, melhoraram, o texto está claro como isso. Mas este que retornou, eu creio plenamente que o seu milagre foi diferente. Creio plenamente. Você sabe o que a lepra faz? Sim ou não? Alguns sabem. A lepra é uma doença, ela vai fazendo com que você perca. Você pode perder seus dedos, pode perder parte do seu rosto, da sua orelha, seu nariz, seu pé, seus dedos. Vai perdendo, vai degenerando e vai caindo. Eu fico pensando, qual foi o tipo de milagre daquele que recebeu o melhor de Deus? Aquele que voltou.
Eu creio plenamente que esse que voltou recebeu o melhor de Deus. Se ele faltava dedos nas suas mãos, eu creio que Deus ali restabeleceu. Se faltava um pedaço da orelha, eu creio que Deus ali deu a ele. Se faltava um pedaço dos dedos do pé, eu acho que Deus ali retornou a ele. Dá para entender? Porque acontece, ele voltou, e o que permanece preso na fonte da glória recebe o melhor de Deus, meu irmão. Se você quer o melhor, permaneça conectado ao Senhor. Se você quer o melhor, permaneça agradecido ao Senhor. Se você quer o melhor, permaneça amando ao Senhor. Se você quer o melhor, permaneça buscando ao Senhor. Mas quando você mantém-se conectado ao Senhor, com o coração correto, você vai receber o melhor em nome de Jesus. Amém ou não? Você podia aplaudir o Senhor por isso aí, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quinta coisa, se você quer receber o melhor. Obedeça, diga aí, obedecer. Não importa o que o Senhor te diga, obedeça. Não importa, obedeça. Veja que, quando o Senhor Jesus se encontra com esse homem cego, ele começa a dar ordens. Olha para cá, olha para lá, vamos sair da aldeia. Depois ele fala, não, volta para a aldeia. O Senhor começa a dar ordem para eles. E você vai ter que aprender que, se você quer receber de Deus o melhor, você tem que obedecer a Deus sem importar o que Deus lhe peça. Amém? Você obedece ao Senhor aí? Alguns? Obedece a Deus aí mesmo ou não? A Bíblia diz que Elias, na hora que o fogo cai do céu, ele diz assim, olha, saiba que por tua ordem eu fiz essas coisas. Está lá em 1 Reis 18, 36, a parte B. Diz assim, eu que sou teu servo e conforme a tua palavra fiz essas coisas. Obediência. Quando você obedece os mandamentos do Senhor, prepare-se para receber o melhor em nome de Jesus. Obediência. Deus não compactua com o pecado. Deus não pactua com o que está errado. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor, você vai receber o melhor em nome de Jesus. Amém? Sexto, espere, diga aí, espere. Está comigo aí ou não? Alguns? Então fala aí, espere mesmo, acorda aí, gente. Opa, isso aí. Se você quer o melhor de Deus, espere. Espere, pastor. Espere. Porque o melhor de Deus demora mais. O melhor de Deus demora mais, meu irmão. Você pode chegar na sua casa com fome. E se você quiser algo rápido, você pede para a tua esposa, estou com fome, faz um negocinho rapidinho para mim, sabe o que eu vim? Pão com manteiga. Um queijinho, né, para ajudar, mas é rapidinho. Agora, se você quiser algo melhor, filezinho, 4 queijos, espaguetinho alho e óleo, saladinha de tomatinho e cereja, olha que beleza, meu Deus do céu. Eu que nem almocei hoje, que está uma beleza. Você vai ter que esperar. Vai ter que esperar cozinhar. Vai ter que esperar se preparar. Há um tempo. Né? Dá para entender? Amém? Então veja, se você quer receber o melhor de Deus, você vai ter que ter paciência. Diga aí, paciência. Quer o melhor de Deus, tem que ter o quê? Olha o que diz Hebreus 6:9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação. Ou seja, há coisas melhores que acompanham a salvação. Glória a Deus por isso, amém? Então o apóstolo queria coisas melhores. Agora olha o que diz o 10, 11 e 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrasse, enquanto servisse aos santos e ainda servisse. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Vamos ler o 12 todos juntos. Todos juntos, tá bom? Para que vós não façais negligentes, mas imitadores dos que? Pela fé e... Pela quê? Fé, já falamos sobre a fé, mas e agora? Paciência. Então, fé e paciência herdam o quê? As promessas.
Veja que o apóstolo aqui está amarrando as coisas melhores com paciência. Tem que ter fé, já trabalhamos a questão da fé. Mas você precisa entender, eu preciso ter paciência. Não é imediato. Não é vapt-vupt. Não funciona assim. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala o seguinte, olha. Pede e será dado. Diga aí, pede e será dado. Mas a Bíblia fala também, buscai e achareis. Fala aí, buscai e achareis. Mas a Bíblia fala também, batei e abrir-se-vos-á. Qual é o primeiro? Pede e será dado. Qual o segundo? Buscai. Qual o terceiro? Batei. Veja que aqui há 3 níveis de milagres. Há coisas que você pede e acontece de imediato. Quantos já tiveram essa experiência aqui, de pedir alguma coisa e Deus já deu de imediato? Olha aqui. Muitos levantaram a mão. De imediato. Tá certo? Há coisas que às vezes você, antes de dizer o amém, Deus já veio e já trouxe a resposta. Eu lembro uma vez a Márcia quebrou o celular, né, Márcia? Aquela foi boa, né? Aí mandou para consertar. Aí veio lá o irmãozinho e falou assim, ó, não tem conserto o celular, perdeu. Né? Hashtag perdeu. Coitado, aí o dinheirão, né? O celularzinho está carinho hoje, né? E a Márcia falou assim, meu Deus, não me conformo com isso. Olha, ela pegou o celular, orou dentro do carro, Senhor, não é possível, o Senhor fala que eu posso pedir todas as coisas. Senhor, faz funcionar meu celular. Meu irmão, pasme. Ela apertou o botão, o celular funcionou. Durou 1 ano. Mas depois de 1 ano eu tinha o dinheiro para comprar outro, né? Aí levou outro. Meu irmão, pediu, orou, respondeu. Eu não sei a sua experiência, mas quando você levanta a mão, Deus te deu coisas imediatas. Milagre. Tá certo? Mas há coisas que você talvez tenha que sair para buscar, para encontrar. Buscai e achareis. Há coisas que você vai ter que, deixa eu ver como está aqui, e Deus vai fazer o milagre. De repente você achou, encontrei, achei. Há um tempo, é um outro nível de milagre. Mas há outras coisas que às vezes você sai para buscar e você não encontra. Porque tem uma porta fechada, tem alguma coisa impedindo. Aí a palavra de Deus fala assim, ó, bate. O que você tem que fazer? Bate. O que tem que fazer? Bate. Vai batendo, bate, até que a porta se abra. Consegue entender? 3 níveis diferentes de milagres aqui. Há coisas imediatas, há coisas que você vai buscar e vai achar. E há coisas que você vai ter que bater, até que a porta se abra. Mas há cristãos, meus irmãos, que só recebem milagres imediatos. Ah, se ora agora, aconteceu, glória a Deus. Agora, se não acontece, então eu não creio em Deus. Há cristãos que são assim. Mas não é assim que funciona, você tem que aprender a esperar pelos milagres de Deus. Você tem que aprender a esperar pelos melhores milagres de Deus, maiores milagres de Deus. Há coisas que podem acontecer de imediato, mas as coisas que vão se tardar, porque são muito mais gloriosas, há coisas melhores para você. Creia nisso em nome de Jesus. Olha que interessante aqui. A Bíblia diz que Deus criou todo o universo, todo mundo, em 6 dias, Deus construiu tudo. Você crê nisso ou não? Crê mesmo? Hoje eu falei na minha aula de Novos Membros, eu falei assim, olha, Deus criou em 6 dias. No 7º descansou. Gênesis, capítulo 1, trata disso. Só que tem uns doidos aí que acham que os 6 dias é 6 eras. Aí você fala, pastor, eu acredito nisso. Eu falei, tudo bem, filho, você acredita o que você quiser. Não tem problema, não. Mas o que acontece? Eu creio na literalidade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é dias, eu vou crer em dias. Perdeu para dizer um amém aí. Porque, meu irmão, quando você começa, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas outro ensinamento. Se você começa a duvidar de alguma coisa que a palavra de Deus está colocada lá, eu vou te perguntar uma coisa. Alguém estava aqui quando Jesus foi crucificado, estava lá olhando Jesus? Não? Ninguém? Tem uns aqui que parece que estava. Toninho, não? Alguém estava depois de 3 dias, quando Jesus saiu do túmulo? Alguém estava lá? Pastor Dilson? Não, também não. Não? Beleza. Só que quando você lê na palavra de Deus, você crê? Crê ou não? Isso é o quê? Fé. Se você tem fé para crer que Jesus ao 3º dia ressuscitou, amém? Glória a Deus, é nossa fé, é segurança.
Você tem que ter fé que o Senhor Deus criou o universo em 6 dias e no 7º descansou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, não é a palavra do Hamilton, não é a palavra do Dil, não é a palavra do Marcelo, da Márcia, da Ângela, não. É palavra de Deus que diz isso. E eu creio na palavra de Deus. Se Deus quisesse que fosse em 6 eras, estava escrito em 6 eras. Você precisa confiar na palavra de Deus. Mas veja, então a palavra de Deus diz que Deus construiu todo o universo em 6 dias. No entanto, há algo muito maior e melhor nos aguardando. Olha o que diz 1 Coríntios 2,9. Você vai se alegrar com isso aqui. Põe na tela, 1 Coríntios 2,9. Vamos lá. Mas, todos juntos, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as... podia ser melhor sem glória a Deus, hein? Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que toda essa natureza que a gente encontra hoje aqui, está certo que o homem destruiu muita coisa, mas pensa no mundo que é bonito, é o mundo, é a natureza. Tudo isso que Deus construiu, as belezas naturais, tudo que Deus nos deu, isso tudo Ele fez em 6 dias. Imagina aquilo que está preparado para nós nos céus, meus irmãos. Mas eu não estou entendendo vocês. Você devia dar um glória a Deus aqui, porque é o seguinte, o céu é o seu destino. Se você já acha que aqui está bom, se você acha aqui que está melhorzinho, que é bonitinho, imagina quando você chegar no céu, o que está preparado para você no céu, meu irmão. Glória a Deus. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o primeiro foi bom, mas o que vem é muito melhor ainda, é muito melhor. Glória a Deus por isso. Amém? Finalmente, 7º, termino com esse. Não tenha medo de tentar de novo. Diga aí, não tenha medo. Do quê? Muito bem. Jesus orou por este homem. E depois, ele orou de novo. Nós vemos a história. Na primeira vez, ele orou, o homem viu árvores, homens como árvores. Jesus veio e orou novamente. Jesus lhe deu uma ordem e logo lhe deu outra ordem de novo. Meu irmão, eu vou te dizer alguma coisa para vocês, algumas coisas. Não tenha medo de orar de novo. Não tenha medo de orar outra vez se não chegou ainda a sua bênção, não chegou aquilo que você está buscando. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de crer outra vez. Tem gente que perdeu, não está crendo mais. Não tenha medo de crer outra vez. Sabe, não tenha medo de jejuar outra vez. De repente você, eu fiz jejum, fiz propósito, parece que não respondeu. Para com isso, não tenha medo de jejuar outra vez. Não tenha medo de semear outra vez no reino de Deus. Você tem que seguir até que se abra a porta, meu irmão, até que as coisas aconteçam, até que venha o que melhor, até que Deus se manifeste. Continue, continue, continue. Não tenha medo de orar outra vez. Não tenha medo de seguir pedindo se não chegou. Não tenha medo de seguir crendo se ainda não veio a resposta. Não tenha medo de seguir esperando aquilo que você está aguardando. Não tenha medo de seguir clamando aquilo que te incomoda, que te trava no coração. Dá para entender? Me diga amém. Está me escutando essa noite? Sabe o que o Espírito diz à igreja hoje? Olha, tente novamente, tente novamente, tente novamente, tente novamente. É isso que Deus está dizendo para nós. A Bíblia diz que Naamã, você conhece a história de Naamã, também tinha lepra. Foi no profeta, o profeta disse assim, vai no Jordão, mergulha 7 vezes. Ele não queria ir. Foi convencido pelos seus soldados, seu imediato, falou assim, olha, se ele pedisse uma coisa muito maior, você não ia fazer, está pedindo só para você tomar um banho. Eu falei, tá bom, vou lá. Mas Naamã mergulhou uma vez. Quando saiu, estava com lepra. Não tinha sido curado. Naamã mergulhou a segunda vez. Quando se levantou, continuou doente. Naamã mergulhou a terceira vez. Saiu, nem a casquinha não deve ter saído. Mergulhou a quarta vez, continuou doente.
Mergulhou a 5ª vez, doente. A 6ª, mesma coisa. Mesma coisa. Mas na 7ª, meu irmão, na 7ª vez, com uma palavra que foi profetizada, toda a lepra se foi e o milagre chegou na vida dele. Então, meu irmão, não tenha medo de tentar novamente. Não tenha medo de persistir. Ele teve que mergulhar 7 vezes para que o milagre chegasse. Persistiu na fé, confiando na palavra que foi proferida. Creia, tente novamente. Deus vai te dar o melhor. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Jesus orou 2 vezes. Jesus. Se Jesus orou 2 vezes, por que você não pode orar 2 vezes? Se este homem tentou novamente, você pode voltar a tentar. Ah, não estou vendo perfeitamente não. Ok, vou orar de novo. E aí ele recebeu a bênção. As pessoas que recebem o melhor são as pessoas que persistem. Quer o melhor de Deus? Persista, persista. Olha o que o Senhor disse para Pedro. Pedro, naquela pesca milagrosa, Pedro, volte para o mar, jogue as redes. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, tenta de novo, meu filho. Vai lá, tenta de novo, joga de novo. Ah, meu irmão, o Espírito Santo está dizendo para alguém nessa noite aqui: olha, é tempo de você tentar outra vez, hein? Recebe aí. Pedro voltou no mesmo lugar. Pedro voltou no mesmo lugar, jogou as redes como tinha feito toda a noite. Mas quando ele fez agora em cima de uma ordem, de uma palavra de Deus, o milagre aconteceu em nome de Jesus. Meu irmão, há pessoas aqui, olha, escreve que eu estou dizendo que seu milagre pode acontecer nesta noite por causa de uma palavra liberada no reino de Deus. Crê nisso, dá um glória a Deus. Então, meu irmão, nunca pare de melhorar. Não se conforme com uma melhora. Busque o Senhor, busque o melhor de Deus. Provérbios 4,18. Estou acabando. Olha o que diz Provérbios 4,18. Coloca para nós lá. Mas, o quê? A vereda. Vamos trocar essa palavra vereda, que é muito tradicional. Troca ela pelo caminho, tá bom? Vereda pelo caminho. Vamos falar caminho em vez de vereda. Então, mas o caminho dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até... Ah, que lindo isso. Ah, mais uma vez, está lindo demais esse texto, né? Mas o que? O caminho dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Diz aqui que é o caminho do justo. Há algum justo aqui? Cadê o justo aqui? Há algum justo aqui? Eu sou justificado por Deus aqui, filhos. Você é justificado de Jesus, por Jesus. Nosso caminho vai brilhando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Um dia será dia perfeito lá na glória, em nome de Jesus. Mas há um caminho de melhora, tempo a tempo. O Senhor faz isso. Meu irmão, você não pode parar de caminhar por Deus, para Deus, com Deus. Não pode parar até que chegue esse dia perfeito no nome de Jesus. Pensa aqui. Olha que horrível se chegasse no céu, encontrasse com Jesus e dissesse: Senhor, por que o Senhor nunca me deu aquilo que eu sonhei? Uma boa pergunta, hein? Aí o Senhor disse: ué, você se conformou? Estava pronto para te abençoar, filho. Você achou que a melhora estava bom? Por isso que eu fecho com esse texto. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis. E não vos o quê? Conformeis. Porque quando você não se conforma, você vai receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá para entender? Não se conforme com aquilo que você está vivendo. Deus tem mais. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Deus tem o melhor. Não se conforme com a saúde que você está tendo hoje. Deus pode restaurar. Não se conforme com a tua empresa, as dificuldades que você está tendo.
Deus tem coisas melhores. Não se conforme como está seu casamento. Deus tem coisas melhores e ajustes melhores para fazer. Não se conforme, porque você não se conformando, crendo no Senhor Jesus, você vai experimentar, vai viver a boa, perfeita, agradável de Deus e vai andando o seu caminho, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até o dia que você vai receber a perfeição do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma glória a Deus. Ponha-se de pé. Porque eu tenho que perguntar. E como está a sua vida? Você está conformado? Quer buscar o melhor de Deus? É o que aprendemos hoje. Então, ao convidar você a vir ao altar, porque aqui é uma igreja que confia no altar, não é confia que o altar faz coisas, mas é aquela tirada de você, fala assim, Senhor, não sou mais eu, mas é o Senhor quem faz. Você então aqui se coloca numa posição espiritual, onde você está dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso da tua ação, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor faça um milagre, só o que o Senhor pode fazer, o que eu não posso. É isso que o altar representa, é a sua entrega. E quando você vem ao altar, você está nessa condição, e eu quero orar por sua vida. Depois nós já vamos entrar na oração profética. Então eu te convido, todos aqueles que têm necessidades, lutas, está na preocupação, está coisas que você tem buscado de Deus, não chegou ainda. Hoje é noite de você pedir e será dado. Hoje é noite de buscar e ser achado. Hoje é noite de bater, bater, bater até que a porta se abra. Esse é o que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem o melhor. Enquanto nós louvamos a Deus, sai do seu lugar e vamos entrar na presença do Senhor. Vamos entrar na oração, na entrega de Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Dá um passinho aqui um pouquinho mais para frente para ajudar um pouquinho. Muito bem. Porque tem gente no corredor aí, dá para todo mundo estar aqui. Vamos ter esse primeiro momento de entrega daquilo que te preocupa, daquilo que você espera de melhoras de Deus, das expectativas que você tem que ainda não chegaram. Eu tenho aprendido o seguinte: quando Deus traz uma palavra, quando Deus traz uma palavra como esta, não é que nós vamos orar para que as coisas aconteçam, é porque Deus já abriu, já trouxe vitória no nome de Jesus. Deu para entender, amém? Você crê nisso? É porque Deus já entrou com providência e a melhora já está chegando na sua vida. Eu creio plenamente que nós temos 3 níveis de milagres essa noite aqui: aquele imediato, aquele que a gente vai buscar e nós vamos achar, e aquele que nós vamos bater e a porta vai se abrir aqui. 3 níveis. E Deus vai fazer isso conforme a boa vontade dele, a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Mas creia no melhor. Mudança de posicionamento, mudança de vida, mudança de razoabilidade no seu intelecto. Você é o Senhor. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 1, fala assim: olha, você tem que apresentar um culto racional. Ah, Deus, eu pensava assim, agora eu penso diferente. Eu achava que era assim, mas agora eu entendi a tua palavra. Eu creio, é um culto racional. E quando você tem um culto racional, aí você não se conforma e fala: Senhor, eu quero viver o melhor, eu quero viver o melhor, eu vou receber do Senhor melhor. É assim que Deus faz e vai fazer nessa noite com a sua vida. Põe a mão no seu coração aí.
Começa agora a orar ao Senhor, porque essa parte é tua. Aquilo que te traz como necessidade, põe na presença de Deus. Põe na presença de Deus. Senhor, o Senhor conhece. Essa é a minha luta, essa é a minha dificuldade, é isso que eu tenho vivido, é isso que me atrapalha, é isso que me traz insegurança, é isso que me traz medo. Fala sem medo, rasga o verbo com o Senhor aí. Seja claro, assim como Bartimeu foi. O que você quer? Eu quero olhar de novo, eu quero ver de novo. Seja claro, peça ao Senhor claramente aquilo que você está precisando. Se é dinheiro, Senhor, eu preciso ter vitória, eu preciso ter recursos, o Senhor precisa abrir portas, dá-me vendas, dá-me negócios novos. Se é saúde, Senhor, o nome da minha doença chama isto, dê nome. E Senhor, eu creio que o Senhor pode realizar milagres. Hoje eu recebo do Senhor o melhor, recebo a cura. Se é no casamento, diz: Senhor, olha, a minha casa está com problema. Dá nome do marido, dá nome da esposa, dá nome das brigas. Nós temos tido discussões, dificuldades, mas hoje o Senhor entra com paz dentro da minha casa. Hoje o Senhor entra com salvação para os meus filhos. Coloca a necessidade. Vai colocando, vai apresentando ao Senhor a sua luta. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, estamos aqui confiados na Tua palavra. Cremos plenamente que o Senhor tem o melhor, Senhor. Que o Senhor tem o melhor, Senhor. Ó Deus, e hoje, Pai, quebramos o nosso coração de conformismo. Quebramos nosso coração, ó Deus, de aceitar que algumas coisas melhoraram. E é verdade, damos graças a Ti pelo que o Senhor já tem feito. Mas a Tua palavra diz que o Senhor tem muito mais. E cremos na inteireza da Tua palavra. Cremos no Teu poder se manifestando. Em nome de Jesus, entra, Pai, nas circunstâncias, nas situações dos Teus filhos. Pai, confiamos na Tua presença, confiamos no Teu agir. E nessa noite, seja noite de milagres, noite de transformação, noites onde o Senhor vai refazer as situações, refazer aquilo que está destruído, refazer aquilo que está quebrado. Meu Deus, entra com o melhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra diz: batei e abre-se-vos-á. Senhor, ó Deus, e aqui estamos batendo na Tua presença. Deus, abra a porta, Senhor, abra a porta, aquilo que está fechado, abra no nome de Jesus. Deus, a Tua palavra diz: buscai e acharei, Senhor, que haja, ó Deus, um mover do Senhor, para que as coisas sejam encontradas, direcionamentos sejam realizados. Mas a Tua palavra diz também, Senhor, ó Deus, que pedir será dado. Ó Deus, e hoje seja noite de vitória, noite de milagre. Aquilo que meus filhos têm pedido, Senhor, em nome de Jesus, realiza para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, pois confiamos no Teu agir, cremos no agir do Senhor, e assim entregamos as nossas lutas, necessidades na Tua presença, Pai. E quem crê, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. É milagre de Deus recebendo nesta noite. Os pastores vão ungir todos vocês aqui. Cadê o pastor Dilson? Isso. Pastor Dilson, traz alguns também da intercessão. Alguns da intercessão que estão aqui hoje prontos. Vem com o pastor Dilson aqui. Há muitos aqui para a gente ungir a todos. Aí você fala: por que eu vou ser ungido? Porque a gente cumpre a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: chame os presbíteros, chame os intercessores, chame os pastores, unja-os com óleo. E a oração de fé trará cura, trará bênção, trará portas abertas. É palavra de Deus, nós cumprimos a palavra de Deus. Então creia na unção de Deus, creia no que Deus vai fazer. Enquanto o louvor vai estar fazendo aqui, baixinho aqui, nós estamos na adoração. Nós estaremos aqui ungindo a sua vida. Nós teremos mais esse momento profético sobre a sua vida, para que Deus haja no nome de Jesus, amém?
sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar cederem no vento, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez, se o trovão. Se o trovão e o mar cederem no vento, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Qual descansarei? Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez, descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Alguém ficou sem receber a unção? Se ficou, levanta as mãos que alguém chega. Aqui, ó, pastor Dilson, aqui, ó. Ah, chegou lá já, Raquel já está indo lá. Muito bem. Alguém mais ficou sem receber? Tá bem. Muito bem. Você sabe que depois, no final, se você precisa de uma oração particular, nós vamos fazer no final. Tá certo? Depois nós temos o último louvor, mas aqueles que precisarem de uma oração particular, todo o Ministério de Intercessão está disponível, pastores estão disponíveis também, para de repente escutar uma necessidade e orarmos por você. Porque às vezes você precisa de algo, você veio e você quer receber algo particular. Nós fazemos isso ao final. Amém? Mas eu vou orar mais uma vez. Porque Deus realiza, na verdade, você crê nisso? Deus já deu o melhor aqui. Mas vamos orar por algumas situações específicas. Quem tem alguma enfermidade, levanta as mãos. Fica com a mão levantada quem tem alguma enfermidade. Agora eu vou orar por enfermidade. Os pastores podem ajudar também aí, se sentirem isso aí. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que nós chamássemos os líderes, presbíteros, intercessores, pastores, e tocássemos nas pessoas, e elas seriam curadas, não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nesta noite, Senhor, estamos aqui, Pai. Teus servos já receberam a unção, Teus servos já foram tocados, Senhor. Deus, e hoje, ó Deus, que haja então a ação de milagres em nome de Jesus. Pai, onde há doença, damos ordem, saia no nome de Jesus. A Tua palavra diz que lá na cruz do Calvário, o Senhor também levou todas as nossas enfermidades. E ó Deus, somos Teus filhos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e cremos na ação do poder do Senhor para a nossa saúde. Em nome de Jesus. Quem está doente vai dizer aí agora, em nome de Jesus. Vamos lá. Dá agora o nome à sua doença, pode ser baixinho, não tem problema. Em nome de Jesus, a doença que está sendo dita agora pelos Teus servos. Deus, damos ordens, diga aí, eu dou ordem a você, doença tal. Sai agora no nome de Jesus. Dá uma ordem aí, sai agora no nome de Jesus. Pai, são Teus filhos, lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. A Tua palavra diz que o Senhor nos dá vida, e nos dá vida em abundância. Então eu peço ao Senhor, hoje, Senhor, entra com a cura do Senhor, entra com o milagre transformador, pois confiamos no Senhor, cremos na ação do Teu Santo Espírito, que hoje o Senhor entra com mudanças no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor e crer que o Senhor tem realizado o nome de Jesus. Eu vou orar mais uma vez, porque o Espírito Santo me fala, como eu disse, como eu profetizei no meio da mensagem. Há alguns que
estão orando e pedindo ao Senhor algo que é algo milagroso. E o Senhor me fala, hoje ainda eu vou responder. Não estou dizendo que é para todo mundo não, tá bom? Pode ser que seja para um. Mas eu sei que todo mundo tem as suas necessidades. Mas há necessidades e grandes necessidades. Vamos dizer assim, né? Há níveis também de necessidade. Então assim, eu não preciso saber quem é. Põe todo mundo a mão no coração aí. Tá bem? E porque eu não quero dizer que a sua é maior, a sua é menor. Isso não vem ao caso, porque para quem está passando uma necessidade sempre é a maior. Então você põe a mão no seu coração, porque o que o Espírito Santo está confirmando no meu coração é que ele vai agir. Mas eu estou sendo claro, não se trata, é alguma coisa específica. E Deus vai agir. Gostaria que fosse para todo mundo, mas eu não tenho essa autorização do Espírito Santo que é para todo mundo, mas é para alguns. Mas toda palavra rema lançada no reino espiritual, você traz para o seu coração, recebe e crê que Deus vai agir. Esse é o melhor. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor. Deus, como o Senhor tem me mostrado, Senhor, ó Deus, entra, Pai, nesta noite, que seja uma noite de milagres, Senhor. Ó Deus, aquilo que está afligindo, ó Deus, tem pessoas aqui que estão extremamente preocupadas. Tem pessoas aqui que não têm dormido em função da luta que têm enfrentado, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, Senhor, que hoje seja uma noite de resposta do céu, Pai. Ó Deus, como a Tua palavra diz, pedir será dado, que hoje seja a noite da resposta sobrenatural. Deus, eu creio, Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, tudo que se levantou para trazer problemas, para trazer dificuldades, lutas, Pai, quebra-se agora no nome de Jesus. E Senhor Jesus, entra com a Tua bênção neste momento, Senhor, neste momento, entrando aonde ninguém pode entrar. Escute bem, aonde você acha que não tem mais condições, o Espírito Santo de Deus vai hoje entrar, vai mudar laudos, vai mudar situações, contratos sendo mudados em nome de Jesus. Você está achando que é para perdição, não tem mais jeito, mas hoje o Senhor reescreve, hoje o Senhor abre portas, hoje o Senhor faz novas as coisas, porque o Senhor tem poder e vai fazer, é palavra de Deus. Recebe o melhor, e quem recebe o melhor, dá o glória a Deus, porque o Senhor está fazendo no nome de Jesus. Oh, o Senhor está fazendo. Glória a Deus. Vem aqui, mano. Isso aqui é taça de milagres. Talvez você pôs seu pedido aqui, talvez outros colocaram, mas hoje agora você é intercessor por todos que estão aqui. Esquece do teu, ore pelos outros. Amém ou não? Levante suas mãos aqui. Hoje a Mansona vai orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Jesus, diante de Ti, Senhor, estamos aqui agora clamando, Senhor, por esse milagre, Jesus. Jesus, são tantos, meu Pai. Ô Senhor, traz, meu Pai, pedido, paz, filhos, emprego, Senhor, enfermidade, Senhor. Jesus, faça o Teu milagre. Hoje podemos ser, Senhor, de repente Teu, Senhor, como assim foi falado na Tua palavra aqui, Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua unção. O de repente de Deus pode ser hoje. Traz o milagre, meu Pai, que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar. E eu creio, Senhor, eu creio que muitos aqui receberam, Pai, o Teu milagre, Senhor. Ô Jesus, sabemos, meu Pai, que vai ser falado, Senhor, testemunhos dessa data de hoje, Senhor. E eu creio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você crê? Diga amém aí. Vamos orar pela taça de salvação. Se você não colocou o nome aqui, coloque. Se você tem pessoas familiares agora, lembre deles. O pastor Marcelo vai orar conosco aqui. Ó Deus de Israel, nós clamamos agora o Teu sangue, Senhor.
o sangue da salvação, o sangue de Jesus, sobre esses pedidos que estão aqui, Senhor. Visita cada um na tua necessidade, Senhor. Visita aqueles que estão afastados, Senhor, aqueles que estão longe do teu aprisco. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Traz de volta aquele filho afastado, aquele marido que está longe. Converte, Senhor, o coração, Pai, dessas pessoas, desses nomes, Pai, que estão aqui nesses lembretes, Senhor. Em nome de Jesus, cobre com teu sangue, salva, cura, liberta, restaura, traz de volta para a tua casa. Ó meu Deus, que essa família seja restaurada pela salvação. Ó Deus, que esse irmão volte para Cristo, que essa irmã volte para Cristo, e que aqueles que ainda não são salvos, Senhor, que sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua bendita salvação. Faz, Senhor, faz esse grande milagre, pelo sangue de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Quem está desempregado aqui? Não tem? Tem gente que está precisando de trabalho aqui ou não, que está desempregado? Hã? Tá, então levanta a mão aí, vou orar você. O Espírito Santo está orando ali e falou assim: ora para quem está precisando de emprego. Depende se você está desempregado, está buscando. Depende se você quer mudar de emprego. Vamos colocar nessa mesma situação, tá bom? Isso aqui é aos 45 do segundo tempo, né? O Espírito Santo fala: ora porque eu vou orar. Quer trabalho novo aí? Quer porta de emprego? Precisa? Precisa? Tá? Levanta quem? Levanta a mão quem precisa aí, tá bom? Tá bom? Vamos orar aqui nesse intuito, porque Deus, quando Ele mostra, porque está abrindo portas. Está abrindo portas. Pai, em nome de Jesus, abençoa agora teus filhos, Senhor. Como o Senhor me mostraste, Senhor, ó Deus, portas abertas de emprego, Senhor. Deus, o Senhor conhece a situação. A tua palavra diz que os justos não mendigariam pão, Senhor. E eu peço ao Senhor hoje uma noite de portas abertas, uma noite de oportunidades, onde o Senhor está abrindo, onde o Senhor está transformando, abrindo portas onde não existe. Senhor, põe o currículo à frente, põe a oportunidade à frente, Senhor. Muda, Senhor, a situação, Pai, para que teus filhos vejam e saibam que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem abre, é o Senhor quem fecha portas. Em nome de Jesus, vem com teu poder, manifesta a tua graça, a tua bênção sobre teus filhos, e que eles se alegrem com aquilo que o Senhor vai fazer. Quem crê, dá glória a Deus aí, amém? Antes do último louvor, Deus vai fazer essa semana algumas coisas. Me conta no domingo, tá bom? Não deixa de me contar. No mês passado eu preguei no culto dos empreendedores. Nós fizemos um ato profético aqui sobre um monte de empresários, situações de negócio. Mês passado. Tivemos a reunião segunda-feira dos empresários. O irmãozinho falou assim: pastor, eu preciso contar. Diga aí, falou assim: o senhor orou naquela semana, o contrato que eu tinha perdido foi assinado e renovado. Foi, irmão, demorou um mês para falar para mim, né? Tá certo que ele me viu só depois de um mês. Mas Deus está liberando uma bênção, algo especial, algo melhor. Vamos colocar assim para ele trazer isso aí. Algo melhor de Deus. E olha, não vai demorar. Esta semana, para quem eu não sei, para quem for, recebe, me conta no domingo, porque eu sei que Deus vai abrir coisas, portas abertas. Pode crer no nome de Jesus, é a convicção do meu coração. E a palavra de Deus, quando vem, ela é convicta, vai acontecer no nome de Jesus. Aqui é um povo que crê nos milagres, amém ou não? É um povo que exerce a sua fé, exerça a sua fé, seja como Bartimeu. O Senhor está falando hoje: o que é que você quer? Dá nome, eu preciso disso, e o Senhor vai realizar no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Deus abençoe.